Nossa convidada de hoje fez história. Ela venceu o prêmio Jabuti de ficção e foi a segunda mulher da região norte a ganhar esse prêmio, que é o maior da literatura brasileira em 64 anos, na região norte. Então, nós vamos falar hoje sobre literatura, os desafios de viver da escrita e muito mais. Roda a vinheta. A Rita já apresentou, Poderosa que chama, né? Poderosíssima, a gente estava querendo ela aqui no podcast há muito tempo e agora as agendas coincidiram. Que coisa boa. Ela está aqui por diversos motivos. Um deles é a Feira Panamazônica do Livro, né? A Feira do Livro de Multivozes, eu acho que esse é o novo nome. E aqui, do nosso lado, belíssima, né, risonha, Monique Malcher. Monique, a gente nem precisa dizer o quanto a gente esperou por esse momento, viu? Nossa, e eu esperei para estar com vocês, que sempre foram mulheres de referência para mim Esperei na comunicação. Tanto que eu fiquei gaguejando aqui na hora da apresentação. São mulheres de referência para mim também. Estou muito feliz de estar aqui, mesmo. Ó, antes da gente começar esse papo, a gente vai fazer aquele pedido de toda semana. Segue a gente nas redes sociais, @armarinhopdc, aciona as notificações no YouTube para não perder nenhuma atualização. A gente está aqui com episódio inédito toda segunda às 20h30. Vamos começar nosso papo? Vamos começar aqui. Monique, fala como é que essa menina, né, de Santarém chega e leva com Flor de Gume, esse livro lindo aqui, que eu e Rita temos em casa, inclusive, e leva um jabuti. Como é que começou essa trajetória? Olha, toda vez que me perguntam isso, eu dou aquele respiro, assim, porque é muita coisa, né? Aconteceu muita coisa acho que nos últimos 10 anos, quando eu penso que escrevi o Flor de Gume em 3 anos, mas eu sinto que ele foi um projeto de vida, assim, de 10 anos, e que eu tenho certeza que meus próximos livros não vão levar tanto tempo assim, né? Já tenho ideia já estou terminando o livro novo para sair ano que vem, mas enfim, tudo começou porque eu queria muito, sempre quis ser escritora, sempre quis escrever ficção. Na verdade, eu não tinha muito aquela coisa de, eu não sou escritora. Não, eu era uma criança, era aquelas crianças assim, que já sabia o que era, já sabia o que queria. Eu sempre falava que eu era escritora, que eu queria ser escritora. Que privilégio isso, né? Sim. E na tua casa tinha muitos livros? Era uma casa onde as pessoas liam, incentivavam? Pois eu cresci numa família, numa família, assim, pobre, né? Uma família que a minha avó era uma pessoa ribeirinha, né? E a minha avó materna alfabetizou muitas crianças em Santarém, né? Ela morava num bairro chamado Mapiri, que é de perifa, assim, e ela alfabetizou muitas crianças, eram aquelas crianças que a escola dava por perdida. Essa criança aí expulsa da escola, e ela ia lá e alfabetizava essa criança e continuava a educação dessas crianças. Então, eu cresci com a minha avó contando histórias em casa, tratando de pessoas, porque ela também era uma mulher herveira, mas era uma mulher muito intelectualizada, porque quando a gente pensa numa mulher intelectual, numa família intelectual, a gente tem a ideia de uma família onde todos são pós-graduados, doutores, né? E eu sempre vi minha avó como uma mulher extremamente intelectual, porque ela tinha esse saber de lidar com a palavra poética e com as pessoas. Isso, para mim, é uma inteligência emocional, uma intelectualidade acima de qualquer outra. Então, eu cresci nesse ambiente. E eu tinha muita inveja das crianças da rua que iam para casa da minha avó e ela... Eu sempre conto essa história, que o piso da casa da minha avó era um piso vermelho, aquele piso de cera. E o dia que ia passar cera, a gente ajudava a nossa avó. E eu já sabia que o dia que a gente ia passar cera vermelha, no outro dia ia ter contação de história. Então, isso ficou Era uma muito... espécie de um tapete vermelho para receber essa molecada com aquele toda. Cheirinho ali, da né? piso limpinho, aquilo traz lembranças. Isso. Exato. Então, aquilo marcou muito para mim. E eu olhava para ela e pensava, minha avó é uma grande artista.
Ela é uma grande artista. Talvez um dia eu seja que nem ela. Eu quero contar histórias igual ela. Então, para mim, era o ideal. Eu não pensava, eu quero ser que nem o escritor tal, eu quero ser... Eu não tinha essas referências. A palavra escrita veio depois para mim. Primeiro veio a oralidade, com a minha avó. E aí, de Santarém, tu vieste para Belém para estudar? Foi. De Santarém, eu fui para Belém para fazer jornalismo. Eu não queria, na verdade, ser jornalista. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu ficasse próxima da ficção, né? Mas essa coisa de ser uma criança que sempre se viu como uma escritora, para mim, a violência veio depois de as pessoas rirem disso. Então, eu era uma criança que tinha uma certeza e essa certeza foi tirada de mim. Em que momento? Foi no momento nessa transição para entrar na universidade. Quando eu falava, eu sou escritora, eu fazia jornalzinho, escola. 16, 17 anos, questionaram essa menina que se diz escritora. Eu era questionada. Tu tens uma ideia do porquê? O que é? Ser escritor implica num status, talvez, que... Eu acho que, primeiro, porque eu não era um homem branco de uma idade... do que as pessoas acham que tem que ser um homem mais velho, branco, rico, escritor, né? Acho que se tem uma ideia formalizada do que é um escritor, de como... não é qualquer pessoa que pode se intitular um escritor. Alguém precisa te intitular escritor. Você não pode se auto-intitular, né? Você também tem que ter um livro publicado. Então, não existe escritor sem um livro formal. Tinha várias coisas assim. E acho que também pela idade, né? De ser uma mulher jovem. Uma mulher jovem que se auto-intitula, ela é um perigo, né? Com tanta consciência já, né? Sim. Com tanto autoconhecimento. Ela não pode ter essa autoestima, né? Então, isso foi destruído. E aí eu me rendi. Falei, não, realmente, eu tenho que... eu acho que a única pessoa que realmente segurava isso era minha mãe. Ela dizia, tu vai fazer essa universidade e tudo mais, mas não se esqueça de quem você é. Que a palavra vai te levar além. A palavra poética. Porque você é uma escritora, minha filha. E ela sempre foi essa pessoa que comprou essa briga comigo, assim. Agora eu quero dar um salto aí na história dessa menina que foi, digamos assim, interditada na sua literatura. E aí, de repente, tá lá e tem o anúncio do resultado do Jabuti. Onde tu estavas? Quem te falou que tu tinhas ganho? Porque talvez nem todo mundo saiba a importância desse prêmio. Mas é um prêmio que ele é meio que uma grife, né? De certa forma, ele te traz esse carimbo. Agora você... Sim. Ninguém pode negar que você é premiada, né? Sim. Onde tu estavas quando te avisaram? Ei, Monique, ganhaste o Jabuti. Tava num momento de pandemia, né? E eu acho que antes do anúncio final do Jabuti, teve o anúncio dos finalistas. Dos indicados e finalistas. Isso. Aí era primeiro semifinalistas, que eram 10 já. Já era pouca gente. Para muita gente que manda, né? Primeiro, eu quase me auto-boicotei por não querer escrever o Flor de Gume. Porque eu pensava, Flor de Gume ele já está indo muito bem, é um livro que está sendo lido. Para que eu vou escrever num prêmio? Para que eu vou querer isso? Nunca foi isso que eu quis. E aí a minha editora, né, Jarid Arraes, a editora em si, os leitores ouviram falando isso, não sei onde foi que eu falei isso, e aí as pessoas, Monique, para de besteira, tem que escrever sim o livro. E aí escrevi o livro, quando saiu a listagem, eu abri no dia para ver qual eram as minhas amigas e amigos que estavam na lista. Eu não fui em busca do meu nome. E aí, quando eu abri o site, o primeiro nome da primeira semifinalista na primeira categoria era eu. E eu fiquei dando F5 no site para tentar entender aquela materialidade daquilo. Eu não estava entendendo. Então, eu passei muito mal. A gente estava no período de pandemia, eu tive que ir pro postinho, né? De emoção? Muito. Eu tremia, eu não conseguia andar. O que tu achavas? Por que tu achavas que tu não eras merecedora de estar nesse lugar?
né? Que era só o início dessa brincadeira aí, né, do Jabuti. Eu não achava que era por conta de falta de qualidade literária, porque eu sempre tive essa confiança no trabalho que eu faço, porque passo muito tempo fazendo esse trabalho. Eu acho que a minha questão era muito de... Eu sou de um lugar, eu vim de um lugar onde essas coisas não acontecem para nós. Mas não acontecem para nós não porque não temos qualidade suficiente para chegar nesses lugares, mas porque existem várias outras questões de premiações nacionais, internacionais, que excluem pessoas que são norte, nordeste ou de periferia. A gente sabe que tem várias coisas que envolvem, né? Você não sabe quem vai te julgar, quem vai ser seu júri. Também é uma roleta meio de sorte, né? Quais são os jurados. Então, eram coisas que eu acho que eu não estava acostumada. Eu estava acostumada sempre à dificuldade. Era sempre difícil. Escrever, publicar, sempre foi uma coisa impossível. Para mim, o mais impossível já tinha acontecido, que era eu publicar. Era algo que eu pensava, pô, nunca vou conseguir. Essa era a primeira barreira. Sim. Né? E aí depois veio o resultado. O resultado eu morri de novo. Ainda bem que não foi pessoalmente, né? Porque ainda foi a última premiação que foi online. E eu lembro que nesse dia as pessoas, principalmente aqui no Pará, levantaram uma hashtag, era Flor de Gume, né? Hashtag Flor de Gume. E coloquei na TV, no YouTube, e parecia assim um final mesmo de campeonato brasileiro de futebol, assim. E hashtag Flor de Gume, eu olhando aquele povo comentando. Foi uma loucura, assim, uma coisa muito popular, se tornou muito popular mesmo. O livro já estava no momento popular. E aí assim, foi muito emocionante, porque também foi a primeira categoria a ser anunciada. E quando eu brinco, o Tom Hanks brasileiro falou meu nome, eu desmaiei, né? E quando eu voltei, nessa época eu morava com uma amiga e ela tava me acordando e tal, Monique. Eu voltei, eu falei, meu Deus, eu tive um sonho muito louco. Aí ela riu e falou, qual foi o sonho? Eu falei, que eu ganhava o prêmio. Aí ela falou, mas tu ganhou o prêmio, acabou de acontecer. Ela era para isso, ela disse, Elesa, não era sonho. Exato. Então, foi uma coisa assim muito, né? Eu tenho um equilíbrio muito grande enquanto eu posso dominar aquilo que é escrita, né? Mas essas outras coisas que vêm de fora, a premiação, o carinho das pessoas, é algo que de uma forma boa, me desequilibra, né? Eu acho que o afeto pelo que eu faço, assim, ainda é uma coisa que eu ainda tô lidando, né? E o prêmio abriu portas, Monique? Muitas. Eu acho que mudou, né? Eu acho que principalmente o prêmio fez com que chegasse a mais leitores, né? O livro triplicasse a vida dele. O Flor de Gume já vai pro 3º ano, né? Já tá no 3º ano do livro e, assim, geralmente um livro tem uma vida longa, mas ele precisa de outras publicações para continuar. E aí, meu próximo livro só vai sair ano que vem. E o Flor de Gume parece que é um lançamento, né? Porque muita gente continuou falando dele. Lendo, e aí aconteceu outras coisas, que instituições que chegaram ao livro e levaram o livro, por exemplo, para escolas, penitenciárias. Então eu acabei recebendo cartas de pessoas presas. Eu lembro, assim, Monique é super, né? Ela tá sempre nas redes sociais. Sigam, né, a Monique nas redes sociais. E eu sigo a Monique no Twitter. Ela tá, né? Pelo menos o que era o Twitter, porque agora eu não sei nem pronunciar o novo nome da rede, mas enfim, tá lá. E eu lembro que tu estavas compartilhando exatamente isso, né? A experiência dessa leitura né, com essas mulheres que estão privadas da liberdade, e tu estavas muito emocionada com esses relatos. Ou seja, assim, obviamente que o prêmio é um marco, é super importante, né, esse início, né, essa tua trajetória como escritora profissional, vou usar o profissional aqui, então ter uma premiação dessa, eu acho que muda muito o curso de tudo que vem pela frente. Mas o que ele te trouxe? Né? Além da premiação, o que ele te trouxe? Que encontros ele te trouxe? Literários ou não literários? Acho que ele trouxe os dois, assim. Eu acho que não literários, talvez
acho que todos foram literários no sentido de que a literatura nos conectou, né? Mas muitas mulheres, recebi muitos relatos de mulheres que passaram por violência doméstica, então eu tive que recorrer a aprender um pouco mais sobre outras questões, que é como eu vou encaminhar essas mulheres que precisam, a maioria das vezes, de tratamento psicológico, porque já passaram por essa situação, ou estão passando, estão se separando, ou passam por situações em que seus filhos são afastados, que tem alienação parental. Então, eu tive que buscar uma lista de CAPs, né? De centros de psicologia, né, em universidades, coisas gratuitas, para perguntar para as pessoas, né, para as mulheres, qual é a sua cidade? Olha, tem um CAPS na sua cidade, fica em tal lugar. Isso foi uma preocupação tua? Foi assim, uma preocupação minha, porque eu não sou uma profissional de psicologia, né? Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, enfim. Então, eu acho que... E eu, como autora, ao mesmo tempo que eu me responsabilizo por aquilo que eu escrevo, eu não posso me responsabilizar pelas pessoas, por todas as pessoas que vão ler, né? Acompanhar a vida delas. Isso não é o meu trabalho. Mas, mesmo não sendo meu trabalho, eu comecei a dar esse encaminhamento. Então, a literatura me levou a esse lugar também, né? É uma discussão... muito forte. E também uma coisa que era inesperada é como isso ia chegar nos homens. E homens também procurando para falar, eu não quero ser o pai do livro, né, do Flor de Gume, eu não quero ser esse pai. Ou eu me reconheci em alguma coisa dos contos desse pai e sinto vergonha disso. Tem uma coisa, assim, é um livro, a Rita falou isso na apresentação, que é ficção, né? Mas óbvio que tem muito da Monique, mesmo na ficção, ou de mulheres que estão perto da Monique, né? Ou de histórias que tu ouviste. Antes, isso era um assunto que te preocupava tanto, por exemplo, depois, eu vou procurar CAPs para que essas pessoas possam ter o atendimento correto e tudo mais. Isso era uma preocupação tua antes, quando tu começaste a montar esses contos, a contar, né, a pensar esses personagens? Tinha algum personagem que dizia assim, eu sei, isso aqui alguém viveu e me contou, então, de uma experiência muito próxima. Quanto desse livro tem as tuas experiências? Eu considero o Flor de Gume um livro que eu estou nele, não porque eu sou a personagem principal do livro. Acho que essa é uma confusão que acontece muito e que eu fico um pouco lisonjeada, assim, porque significa que eu criei uma personagem principal que vai se repetir nos contos, que ela é verossímil. E as pessoas acabam, como o livro se passa na Amazônia, e se passa em Santarém, que é a cidade que eu nasci, cresci, as pessoas acabam recorrendo à imagem, à minha imagem, por ser uma mulher, uma menina mulher de Santarém, né? Tem essa imagem. Mas eu acho que o Flor de Gume acabou sendo um grande projeto também de pesquisa para mim. Eu vejo que não consigo dissociar a Monique escritora e a Monique antropóloga. Porque, para mim, foi um grande campo de pesquisa. Cada livro é um grande campo de pesquisa. E o Flor de Gume foi isso. Ele foi uma junção de, por exemplo, eu trabalhei na produção junto um tempo de um documentário que rolou aqui no Pará, que era Movida pela Vida, que entrevistava mães que tinham perdido filhos durante chacinas, né? Esse foi um momento, e aí eu estava cada vez mais envolvida na antropologia com a pesquisa de gênero, de violência contra mulheres, e eu estava pensando muito nisso. Esse era um tema que ficava muito pairando, e eu ficava me perguntando, quais livros hoje a gente tem no Pará que estão falando sobre isso na ficção? Então, eram poucos livros, assim. E aí, uma vez eu li uma escritora falando, acho que foi Maya Angelou, que falou que aquele livro que você sente falta, talvez seja o livro que você tenha que escrever. Então, o Flor de Gume, ele foi esse livro que eu fui em busca. Entrevistei algumas mulheres, entrevistei mulheres da minha família, entrevistei mulheres da família de amigas próximas. Também usei algumas entrevistas que eu fiz, que eu decupei, ajudei a decupar, de entrevistadoras de um projeto que eu participava na Federal de Santa Catarina, já no doutorado, que era um projeto que chamava Mulheres de Luta, em que essas antropólogas entrevistavam mulheres que foram torturadas na ditadura. E
ouvindo e decupando aquelas entrevistas, me veio muito na cabeça assim... Bom, eu não fiz aquelas entrevistas, eu era apenas uma estagiária decupadora, mas isso me bateu muito forte, eu via como aquelas mulheres tinham sido torturadas e como que isso se assemelhava muito a outras histórias de mulheres que eu tinha ouvido, não só da minha família, mas de outras famílias, e que nós estávamos... A ditadura militar acabou, mas a tortura contra mulheres não acabou. Ela segue acontecendo dentro de casa, silenciosamente. E no Pará, a forma das mães, das avós, é diferente, né? Essa lida familiar. Então, eu queria um livro que eu pudesse mostrar que o Pará era, principalmente aqui, Belém, Santarém, enfim, que era um lugar não cristalizado, mas que tinha um pano de fundo também por mulheres, né? Um lugar de mulheres, em que essas mulheres constroem, mas ao mesmo tempo elas têm uma tentativa de destruição das principais pessoas que constroem esse lugar, que somos nós. Monique, mudando um pouquinho de assunto, como é que tu lidas com a questão quando te colocam na categoria de literatura regional? Uhum. Isso para ti é ok? Tua literatura é regional? Eu acho que isso para mim não é totalmente ok. Isso sempre foi uma questão para mim, mas eu sempre deixei claro que não é uma questão de rejeitar o título de regional. Eu, na verdade, por me ver como uma autora, é tão importante esse lugar para mim, de ter nascido no Pará, de ser uma pessoa do Norte, de escrever voltada ao Norte, né, de todas as formas. Mas eu queria que também a gente entendesse que esse território, ele é um território que faz parte do Brasil. Nós somos brasileiros, nós construímos esse território. Nós construímos não só o Pará, mas como vários outros lugares, como os grandes prédios e fundações paulistanas. Fomos nós, nossas mãos, nortistas, nordestinos, enfim, que construímos esses lugares. Então, o nosso território é onde nossos pés estão, onde nossos pés pisam. Então, penso que na literatura também existe essa disputa territorial. Assim como muitas pessoas querem escrever sobre a Amazônia e não vivenciam a Amazônia, nunca estiveram na Amazônia, nunca conversaram com ninguém da Amazônia. Então, eu penso que também sou brasileira e essa literatura ela precisa ser vista como literatura brasileira. Então, eu sempre falo que sou uma autora nascida no Norte e que faço literatura brasileira. Porque, de certa forma, categorizar como regional limita muito, né? Na prateleira das livrarias. Onde está o teu livro? Seria, se a gente trouxer para um homem, a gente ia dizer que Milton Ratum também era um homem, né? É uma literatura regional, quando também né, porque ele vai falar, ele vai se passar numa região. E os outros livros que se passam em São Paulo, em Rio de Janeiro. A gente pode dizer que o Jorge Amado... Gabriel Garcia Marques pode ser também. Regional. Né? Tudo se passa numa região, né? Mas quando se coloca isso, quando se olha para Monique e fala, a Monique é uma escritora regional, né? Me coloca nesse lugar também do exótico. Porque quem é que fala? Eu não vejo as pessoas no Pará, por exemplo, me colocando nesse lugar de ela é uma autora regional. Em nenhum evento no Pará que eu vou, as pessoas me apresentam assim. É que a escritora é Monique Malcher. E ponto. Ela nasceu no Pará, né? E essa visão também que você tem sobre os escritores, as pessoas me perguntarem em outros lugares, e quando é que vai sair um livro que não se passa no Norte? Falei, não sei, e eu não tenho obrigação de fazer isso. E se eu quiser escrever todos os meus livros se passando no Norte, eu vou fazer isso. Entendeu? Eu não tenho essa obrigação com ninguém. Santarém pode ser a tua Macondo, né? Entendeu? É isso. Monique, e agora me diz uma coisa. Assim, eu fico imaginando, assim como um ator que fez um ou dois filmes, ele já recebe uma super premiação, né? Seja um Oscar, seja uma premiação, sei lá, em Cannes, ou até mesmo ganhar um Kikito, alguma coisa assim.
Eu acho que a partir daí, penso eu, tu vai responder, tem uma cobrança, né? Primeiro desse público, né? É premiado, então o outro... Acho que o Itamar Vieira sofreu muito isso, né? Porque ele fez Torturado e agora no segundo teve uma divisão, não é tão bom quanto o primeiro, teve muito isso. Eu não sei como é que ele, né, lida com essas críticas e tudo mais. Como é isso pra ti? Tu achas que tu tem a obrigação de fazer um outro livro que também vai ser premiado? Ou tu não estaria um pouco preocupada? A cobrança e a autocobrança, né? O externo e o interno com isso. Como é que tu tá lidando com isso? Quando o teu próximo livro sair, estás falando, tu vais lançar um livro daqui a alguns meses, né? Em 2024, a gente já tá assim, setembro de 2023. Como é que isso tá reverberando aí pra ti? Então, eu sempre falo uma coisa em entrevistas, assim, que às vezes magoa as pessoas, que eu simplesmente não ligo pro que acham do que eu escrevo. E aí parece que é uma coisa assim, nossa, que menina horrível. Mas eu acho que quando você liga muito pra recepção, isso vai afetar na tua criação, no teu momento criativo. Aí você tá falando das críticas, principalmente. Principalmente. Dessa crítica dita especializada? Também, mas nas críticas em geral, assim, é algo que eu leio e penso, ok... não tento rebater crítica ou ficar me gastando com isso, assim. Sintoniza em quem te deu um retorno positivo sobre a tua obra. Eu sintonizo nisso, mas também não sintonizo muito, porque às vezes as pessoas gostaram muito do Flor de Gume e elas esperam, por exemplo, já me perguntaram, e aí, o próximo livro poderia se passar também no mesmo lugar do Flor de Gume, pode ser uma continuação do Flor de Gume. Eu falei, olha, Flor de Gume não é uma saga, não vai ter continuação, né? O meu próximo livro vai se passar em outro lugar, inclusive vai se passar em Manaus, o próximo livro. Também de contos? Não, ele é um romance, então tem essa coisa, assim, de não ligar muito, porque se eu ligar muito, eu vou ter que atender os anseios das pessoas. E aí eu penso, o Flor de Gume, se eu fosse atender aos anseios do que as pessoas queriam ler e tudo mais, esse livro não teria sido escrito, né? Porque os leitores precisam da surpresa. Não é o que você quer ler, é aquilo que te surpreende. Ou então que você né? nem sequer sabia. Você nem sabe que você precisava ler aquilo. E às vezes a gente ouve tanto que as pessoas não estão mais lendo, que tem que escrever textos curtos e que tem que ir direto ao ponto e etc. E, de repente, alguns livros surpreendem e acabam, né, atraindo leitores. Por conta de você pensar numa fórmula. Tem uma fórmula. Se eu fosse pensar, por exemplo, em uma fórmula de escrever um livro de contos, o Flor de Gume... ele foge totalmente dessa fórmula, até porque ele é um livro, todos os contos conversam e ele poderia ser caracterizado como um romance, porque a personagem principal, ela tá em basicamente quase todos os contos. Então, eles estão todos conectados. Então, quebra isso também. Então, eu não ligo muito pra isso. Mas foi interessante tu falar do Itamar, porque a gente tem uma proximidade como autores, né? Como colegas de profissão, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho muito bonito como o Itamar se coloca, que é algo que eu também tento focar, que é nos leitores, né? E acho que essa cobrança do prêmio, ela existe, de como o mercado literário tem essa cobrança de segundo livro de uma autora premiada tem que ser muito melhor do que o primeiro livro. E eu penso, se eu for me ater a isso, eu não vou escrever, porque eu vou entrar paralisada. Vou ficar paralisada. Então, o que eu penso bom, eu já ganhei o Jabuti. Já tá bom. Eu nem pedi. Né? Eu ganhei. Que massa. Foi um sonho que eu não tinha e passou a ser, e ele já estava realizado quando ele se tornou um sonho. Então, pra mim já tá bom, assim. Se vou ganhar outros prêmios, não sei, também não me interessa. Eu acho que tudo isso pode ser uma consequência ou pode não ser. O que eu quero é continuar sendo lida. E isso. Como é que tá a tua... sei que todo mundo tem essa curiosidade. Como é a rotina de um escritor profissional? Tu escreve todo dia? Eu escrevo todo dia. Como é que é essa rotina? Acorda?
Acorda, toma um chá. Não. Coloca um blazer, toma um chá. Chambre, aí vai pra frente toda do computador. maquiada. Não é tão bonita a rotina como... Mas a rotina existe. A rotina existe. Eu acho que ela existe para cada autor, porque tem autores que vão ter, por exemplo, vão ser professores, vão ter outras profissões, né? E acabam não conseguindo escrever todos os dias. Como todas as coisas que eu faço profissionalmente, elas envolvem o livro, eu trabalho em casa, então nos últimos anos, eu aprendi a ter essa rotina de home office, a acordar e ter o meu horário de almoço, meu horário de pausa. Nem todos os dias eu escrevo, eu vou escrever 5, 10 páginas, mas, por exemplo, tem dias que eu digo que escrevo todo dia, porque não efetivamente eu vou estar na frente do computador escrevendo, porque eu acredito que parte de escrever não é só esse momento da escrita no computador, com a caneta, enfim, acho que a parte da escrita também é a parte da pesquisa. Então, tem dias que eu vou estar lendo várias matérias, livros, ou que eu vou estar marcando para encontrar pessoas, para entrevistá-las. Acho que isso ficou para mim muito do jornalismo e como antropóloga, que eu não faço livros sozinha na minha casa. Eu sei que tem autores que sim, mas eu não consigo. Eu preciso estar em contato com pessoas. Preciso conversar, eu preciso... Esse é o teu processo criativo, da escrita, é assim que tu... Preciso entrevistar, eu vou para entrevistar alguém, levo um caderno, pergunto se posso desenhar a pessoa que eu estou conversando. Então, tem dias que eu vou desenhar os cenários. Vou escrever, por exemplo, que estava escrevendo um conto do Flor de Gume, em que a filha olha que as sandálias do pai estão na frente da casa e ela já sente medo, porque a sandália traz essa questão de papai chegou. Então, nessa época, o que eu fiz? Eu escrevia, comprei uma Raider, e botava em cima da mesa essa sandália. Enquanto eu estava escrevendo o conto, nos dias que eu estava escrevendo o conto, e ficava olhando aquela sandália masculina, e aí eu ficava pensando, e se eu fosse a Silvinha do livro? Se eu fosse a Silvia? Eu olhasse essa sandália e ficava olhando e pensando... Pô, meu pai chegou. Quem é esse pai? E ficava. Que mete medo, né? Que mete medo. E aí eu ficava e pensava, eu vou escrever esse conto, essa sandália não vai sair de cima da mesa enquanto eu não terminar esse conto. Porque aquele medo tava naquela sandália. Então, eu escrevo muito assim, é umas loucuras que eu... Mas que tem funcionado. Mas que funcionam pra mim, né? Então, eu uso muito isso. Eu desenho cenários, pinto. Às vezes faço... uma listagem de coisas, quais são as músicas que essa personagem ouve, e aí eu vou ouvir enquanto estou escrevendo. Então, eu me sinto como se eu estivesse realmente entrando numa cena, num palco, em que, na verdade, eu não sou a narradora. Eu sou cada um daqueles personagens, eu quero sentir como eles sentem. E por isso eu acho que fica tão crível, assim. E em outros dias eu estou vendo vídeos, por exemplo, vou escrever uma cena em que tem uma interação com uma galinha, sei lá. Passei várias semanas lendo tudo sobre galinhas, estudando sobre galinhas. Fui entrevistar um cara que criava galinha para escrever 2, 3 páginas. Então, eu levo muito tempo. Então, 3 anos, para mim, é mais ou menos o tempo que eu levo para escrever um livro, porque eu sou obcecada pelas coisas. E agora, além do romance, o que tu estás fazendo? Que outras atividades? São muitas. Mas, geralmente, assim, eu tô editando livros de outras pessoas, fazendo crítica... para as pessoas que estão escrevendo ali, né? Estão no processo de metade do livro e querem uma crítica para continuar escrevendo. Faço também, em artes visuais, eu faço capas de livros, eu sou capista de livros. Isso é muito bacana, tu fazes colagens, né? Principalmente colagem. Isso. Por exemplo, a capa do Flor foi eu que fiz, as ilustrações, então eu faço isso para outras pessoas, né? Então, eu não faço uma leitura rápida do livro da pessoa, eu levo 1 mês para fazer uma capa, porque eu vou ler tudo, aí tenho várias reuniões para conversar com o autor, entender... E também colocar aquilo que é meu, né, na capa da pessoa. E antes da gente começar a gravar, a Adelaide estava falando contigo sobre a tua experiência no audiovisual. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal.
eu recebi esse convite de uma produtora que cuida do Cidade Invisível, porque algumas pessoas que trabalham, né, nessa produtora tinham lido o Flor de Gume, eram minhas leitoras, e gostaram muito do Flor, e estavam procurando pessoas para serem consultoras de roteiro. Quer dizer, o roteiro já estava escrito, já tinha a sala de roteiristas, mas eles queriam consultores, pessoas que iam ler o roteiro e falar, eu acho que isso aqui talvez seja clichê, talvez não seja legal, para amarrar mais, dar esse olhar de pessoas que são da Amazônia. A gente está falando da série, né? Cidade Invisível. A segunda temporada da Netflix. E aí te chamaram exatamente para esse momento aí. Sim, aí eu e outras pessoas. Tipo, teve a Márcia Cambeba, Daniel Munduruku. Então, foi muito legal, porque eu lia os personagens e eu falava... Bom, eu acho que esse personagem aqui... Esse sim tá folclórico. Eu acho que pode isso aí... suavizar um pouco. E aí, tipo, eu não tinha papo na língua mesmo de falar. E era isso que as produtoras queriam, né? As roteiristas queriam. Que realmente a gente falasse. Olha, eu acho que esse personagem aqui... Isso aqui não é muito comum acontecer. Talvez... né, fique verossímil. Então, Monique, na verdade, é engraçado, falávamos também, a gente grava um podcast que não é gravado antes de sentar aqui, porque, né, eu e a Rita, demanda de fala, a gente vai perguntando mil. Mas é engraçado essa coisa de que quando você fala assim, sou escritora, parece exatamente que você só escreve livros, o que não seria pouco, vamos deixar muito claro. Sim. Mas aí tu tá dando pra gente, né, antes da gente fazer aqui o Armarinho, mas tu tava falando, trabalhei fazendo a consultoria do roteiro, eu acho que tem uma atividade tua que é muito bacana, que é essa coisa de compartilhar a escrita, né, de cursos de escrita. Eu e Rita vamos fazer um desses cursos na próxima, com certeza. A gente vai se livrar das amarras do jornalismo em algum momento. Porque o jornalismo amarra muito o texto da gente, a gente precisa de ser mais criativo, mais Total. E aí, assim, a escrita tem 1000 possibilidades, não é? Não necessariamente precisa só estar aqui em uma obra, né, física. Ela te leva para diversos caminhos profissionais. Nossa, sim. E eu acho que a realidade brasileira dos autores é essa. A gente não escreve só livros, né? O que já é muito. Mas fazemos outras coisas. Por exemplo, além dos cursos, né? Também tem autores... Isso é uma coisa que eu não faço muito por falta de tempo, que eu acabo fazendo isso nos cursos, que é a mentoria. Alguns autores fazem mentoria, que você, por exemplo, trabalha com 2 pessoas, 2 autores, e vocês estão começando o livro de vocês, já tem alguma coisa, e aí semanalmente se encontram para discutir. E essa semana, o que tu escreveu? Vamos ver. Olha, eu acho que tu poderia ir por esse caminho, esse personagem aqui, o que tu tá pensando para ele? Eu tô pensando tal coisa. Bom, então eu acho que tu poderia fazer isso, isso e isso para chegar aí. Então, é uma mentoria. Então, alguém que... tu não tá escrevendo um livro sozinha, tu tá tendo uma ajuda para chegar ali naquele ponto, né? Outra coisa que foi nova para mim nesse ano foi julgar livros. Eu já vou pro, acho que 4º prêmio que eu tô como jurada, né? De livros, assim. É bacana isso? Assim, ler outras obras? Essa é a parte ruim, porque tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é ler muita coisa diferente, e isso também é um exercício de escrita para mim, né? Ler é um grande exercício, mas também a parte ruim é o julgar, né? Você tá nesse lugar de... O que é melhor que outra coisa? E eu sempre falo, gente, desse outro lado, eu comecei a entender, também como autora, que quando você se coloca para julgamento, e você, por exemplo, não ganha, isso não significa que teu livro é ruim. Talvez o teu livro não esteja tão preparado como outros estavam naquele momento. Ou talvez o júri tenha um gosto... tenho referências que não casem com o teu livro naquele momento. Então, são vários fatores. Talvez o livro precise de mais tempo, um pouco mais de revisão, para chegar num ponto
em que o livro tá ok. Por exemplo, Flor de Gume, eu sempre falo isso. Flor de Gume, eu terminei ele e mandei para o Prêmio Sesc de Literatura. Ganhei? Não fui nem... Cheguei nas últimas colocadas. Tenho vários amigos, né, que ganharam o Prêmio Sesc. E fiquei muito triste, falei, esse livro é é horrível, meu Deus. E aí depois voltei e falei, não é isso. Tiveram outros fatores que eu não sei quais são. E segui com o livro. E tá aí, livro... E continua vendendo bem? Eu sempre faço a pergunta da Receita Federal, né? Continua. Da contabilidade, é a Rita. Sim, a gente tá na 3ª reimpressão do livro, né? Então, acho que já deve ter vendido, sei lá, umas 6.000 cópias para uma editora pequena. Já tá por aí, assim. Vendeu muito bem. E quem são as tuas referências literárias hoje? Nossa, que pergunta difícil, porque tem várias, assim. Mais mulheres? Com certeza, com certeza. Eu acho que, principalmente, mulheres que eu tenho contato, mulheres contemporâneas que eu converso, que eu lido no dia a dia. Que te identifica com o que elas estão escrevendo. Total, acho que grandes referências para mim hoje, por exemplo... Poeta, assim, a Roberta Tavares é uma poeta que eu amo muito, que é daqui de Belém. Não sei se ela nasceu aqui em Belém, mas mora aqui. Tem a Paloma Franca Amorim, também é uma referência maravilhosa para mim, citando cronista. Todas as meninas daqui, né, que estão bem pertinho. Elas são minhas referências mesmo, porque é muito bom você ler e se identificar com as coisas, né? Você abrir um livro e ver uma espécie de espelho, assim. Isso é muito gostoso, né? E uma outra grande referência para mim, 2 outras grandes referências, são a Jarid Arras, que é minha editora, primeiro foi minha editora, se tornou minha amiga, é uma pessoa muito especial para mim, e foi a primeira pessoa que olhou para esse livro, leu esse livro e disse, nunca esqueço, falou, esse livro vai ser um livro premiado. E eu falei, meu Deus, Jarid. Ela falou, vai ser. Eu sei, quando eu leio uma coisa boa, eu sei. Então, foi uma mulher, né, nordestina, uma mulher preta nordestina que eu tenho muito apreço e amo tudo que Jarid escreve. E Conceição Evaristo. Conceição Evaristo para mim, uma das grandes referências hoje de contista, poeta. É uma mulher que está viva, está produzindo e, como ela mesma fala, não fiquem lendo só minha biografia, né? Vão ler meus livros. Monique, como é que a gente faz para que mais jovens se interessem pela leitura, né, pela literatura, mas não só como leitores, mas que se debrucem na arte mesmo da escrita? Porque eu acho que muitas vezes eles são estimulados até a ler, às vezes, né, tem um pai, uma mãe, um padrinho, uma madrinha, alguém muito próximo que estimula isso. Mas não necessariamente eles se debruçam, né? Vou colocar aqui os meus pensamentos, as minhas ideias, né? Assim, as minhas histórias inventadas aqui. O que tu imaginas? Como é que a gente pode estimular que mais jovens escrevam, né? Que seja uma Monique lá, que muito jovenzinha disse, eu sou escritora. Sim. Eu não sei se eu tenho uma resposta assim formulada, mas tem algumas coisas que eu penso quando tu pergunta isso, que eu lembro do ano passado, quando eu vim aqui, eu fui numa escola, e aí um jovem, acho que ele era do 6º ano, e ele levantou a mão para fazer uma pergunta na biblioteca, e ele perguntou assim, tia, você acha que uma pessoa, você que veio da perifa, que nem a gente, né? Você acha que é possível uma outra criança da perifa ganhar um jabuti de novo? Aquilo me tomou assim de uma emoção tão grande que até gaguejei para responder. E aquilo, eu falei, nossa, um adulto jamais me perguntaria uma coisa dessa. E o que eu respondi para ele foi, sim, eu acho que é muito possível e acho que você tem as dificuldades do caminho, mas talvez se você não pensar tanto nelas e pensar mais na tua história, porque enquanto tudo está acontecendo, a gente está escrevendo. Não vai ter um momento ideal. Sempre colocar na cabeça que não vai ter... por muito tempo eu sempre falo dessa história que eu não tinha uma mesa física para escrever. Eu escrevia na cama, eu escrevia no chão, eu ia trabalhar na redação, eu escrevia no ônibus.
indo para o jornal, né? Que minhas antigas chefas não me ouçam, mas eu às vezes ia para o banheiro escondida para terminar um capítulo, coisas assim. Então, a escrita sempre foi algo que era o meu foco, mas tinha muitas coisas ruins acontecendo na minha vida, falta de grana, muitas coisas assim. Só que a escrita sempre foi esse foco. Então, eu acho que para a gente chegar nessas crianças, nesses adolescentes, acho que o principal é eles conseguirem ver que os escritores são pessoas reais. Eles são pessoas com quem você pode conversar, pessoas que vieram do teu bairro, tipo, conversar e pensar, pô, essa menina, ela morava lá no Diamantino, ela morava no Mapiri, lá em Santarém. Então, ela pegava o mesmo ônibus que eu. Às vezes as pessoas mandam mensagem e falam, meu Deus, tua mãe foi minha professora, não acredito, não sei o quê. Aí, sabe, eu estudei com essa menina. Sabe? Ela morava no mesmo bairro que eu. Tem Então, uma identificação. Uma nisso. identificação, porque antes a profissão de escritor, você pensava, não é para mim. Porque é uma profissão em que você não sabia como se chegava a isso, como que era que fazia para ser escritor. Se ia conseguir pagar as contas. Se ia conseguir pagar a conta, né? E hoje, é claro que a gente faz várias coisas para pagar essas contas, também não é fácil, mas se tem um caminho. Porque se alguém furou algum momento essa bolha, existe um caminho, né? E principalmente uma menina que veio de uma periferia, se veio uma, existem várias, e várias podem alcançar isso. É claro que existe toda uma questão que não posso virar e falar para os adolescentes todos que todos eles vão ganhar um prêmio Jabuti, que todos eles vão ser escritores que vão ser super lidos. Pode não acontecer, mas qual é o teu objetivo com a escrita, né? Você quer ser lido? Às vezes eu vejo autores que vendem livros e pensam, eu tenho que ser best-seller. A pessoa nem terminou o primeiro livro dela. Calma. Se você conseguir que uma pessoa te leia, eu sempre pensava assim, porque eu comecei a vender zine, eu imprimia zine, que é os livros artesanais, e ia vender no ônibus, na universidade, e eu vendia, quando eu vendia 5 exemplares, eu voltava para casa e pensava, meu Deus, eu vendi 5 exemplares, foram 5 pessoas que vão ler, antes não tinha ninguém. Monique, a internet, ela é uma aliada ou ela é uma vilã para os escritores? Eu acho que pode ser dependendo de como é esse autor. Por exemplo, se o autor encarar a internet como obrigatória, né? A gente sempre coloca isso, você tem que estar lá, você tem que se posicionar assim. Quando eu brinquei aqui da rotina e falar, não, vou botar aqui um terninho, um chá, é porque eu brinco muito sobre isso, porque eu vejo na internet que as pessoas acreditam que, para elas serem escritoras, estarem na internet, elas têm que fazer uma série de fotos que às vezes não é o tipo de roupa que a pessoa gosta, não é a identificação dela, e ela se força a se colocar numa caixinha do marketing, né, do coaching. Existe o coach literário que vai te ensinar como você ser uma best-seller, como é que uma autora se porta. E dá certo como isso? Deve dar, eu acho. Pelo menos pro coaching. Pro coach, acho que dá, coach deve dar certo. Tem de coach e no aí Instagram, eu olho, né? E penso, quando eu vejo esses coaches, eu penso, gente, um coach literário, tudo que eu faço tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu não tenho uma programação de postagem. Eu posto a hora que eu quero, o que eu quero, sabe? Então, eu não tenho muito isso. Então, acho que eu tenho uma proximidade com a internet que é um lugar que eu posso me encontrar com os leitores. Eu posso trocar. É um lugar que eu posso me empolgar e falar, olha, a gente vai sair tal conto em tal lugar. Se começar a ser uma prisão para mim, eu acho que é um lugar que eu pretendo me afastar, se for uma prisão. Então eu consegue ter esse discernimento de que agora não está sendo bacana, agora eu preciso de um tempo. Agora eu preciso de um tempo, estou escrevendo, então não tem essa coisa, todo dia eu tenho que ter uma postagem. Não, eu não tenho que ter uma postagem todo dia, porque meu trabalho é escrever. É claro que a internet é muito importante,
né? Eu dividir o que eu tô fazendo, onde eu vou e tal. Mas também eu não sou uma pessoa que sou patrocinada por marcas, que o tempo todo eu tenho que estar... Mas, ó, tá aqui, inclusive, Mas pode patrocinem a gente. Patrocinem a gente, Não, a gente eu pede, amo. ninguém E aí, manda R$1 aqui pra gente, pergunta, mas a Monique já é até e premiada, aí, se manda pra alguém ela. te patrocinar, eu falei, já aconteceu, já fiz publis legais, que eu acho que tem a ver com o que eu faço, e paga as contas. E eu vou fazer se eu achar que tem a ver, entendeu? É uma coisa que for muito distante aí, né? Não dá pra fazer. Monique, eu lembro de ti. Eu não sei se era campanha, tu vais lembrar disso com certeza. Eu lembro, estávamos, né? Eu, como espectadora, eu estava como público no Teatro da Paz, quando a gente estava, eu acho que na eleição presidencial, na última. Foi. E convidaram diversos artistas, né, para falar com o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente. E a tua fala foi muito emocionante, né? Lá, eu me lembro que a Jorane Castro falou, o Rubão falou, não vou lembrar, o Jean, do Gueto Hub, falou, já foi entrevistado, inclusive vejam a entrevista do Jean e outras tantas que a gente fez aqui no Armarinho, tá bom? Olha aí, tem muita coisa legal. E eu lembro da tua fala porque tu fazias uma citação direta a uma das tuas avós, né, da importância dela e como ela estaria orgulhosa naquele momento e como ela em algum momento já tinha colocado muito o coração dela e aposta no governo do Lula no passado. Em algum momento, o teu posicionamento político, né, nesse momento no Brasil, que quando a gente se posiciona politicamente por um candidato e tal, tudo é muito, 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 às vezes até violento. Te trouxe prejuízos ou sempre ficaste muito tranquila? Eu sou, né, transparente, inclusive, com relação às minhas escolhas. Eu sempre tive essa preocupação de ser eu mesma e que as pessoas não tivessem uma surpresa lá na frente. Eu pensava isso, assim, será que... A minha preocupação era, será que as pessoas sabem o meu lado? Eu quero que elas saibam, por favor, porque... Nada a esconder. Nada a esconder. Então, por exemplo, eu sempre, vira e mexe, eu falava, olha, eu já fui drag queen, eu participei desse movimento, era jornalista, eu conto essas coisas, porque eu quero que as pessoas saibam que tudo que eu fiz foram escolhas, e todas as escolhas são políticas, não só do candidato, né, mas que tudo é político na vida. Então, quando a pessoa lê o que eu escrevo, ela vai entender que tem tudo a ver também com essa autora aqui, que tem uma história política. Então, eu acredito que a literatura ela é parte do meu movimento político. E, às vezes, claro, que você é atacada por talvez ser panfletária, tem críticas falando assim, porque o Flor de Gume é muito feminista, né? Já que bom, né? Ai, que delícia! Que gostoso, que baita então. elogio. Carapuça serviu direitinho. Que bom que ele então, porque eu não consigo dissociar, né? Eu sou a pessoa que escreveu esse livro, então eu sou a pessoa que vai lá no teatro e vai dizer, olha, minha avó votou em você, minha mãe votou em você, confiaram em você e eu vou votar em você, mas eu quero saber se eu posso confiar. Eu posso confiar? Então, meio isso, assim, meu voto era dele, mas ao mesmo tempo queria que ele entendesse que não é só sobre leitores, a gente fazer um país de leitores, mas também um país de escritores. Muitas crianças em escolas de rios que têm o sonho, sim, de serem escritoras. E em que momento que a gente vai cortar esse sonho? Ou como a gente vai mostrar, olha, eu vejo as professoras fazendo isso nas escolas públicas, elas me mandam mensagens, crianças, adolescentes, super jovens, falando, olha aqui a foto, o cartaz. Aí aquele cartaz assim, Monique Malché, escritora, tem um livro tal, escreveu tal coisa. Monique vendia nos ônibus. Então, assim, as crianças ficam, caramba, e aí chegam no Instagram, eu recebo uma mensagem, oi, tudo bem? Eu sou fulano, minha professora tá fazendo um projeto assim, eu queria te entrevistar. Aí eu, tá bom. Aí a criança vai, entrevista, manda as perguntas dela. Eu fiquei, gente, jamais imaginei que ia estar tão perto assim de crianças, de adolescentes. Um livro pensado, talvez, para criança? Já me falaram isso. Eu falei, nossa, isso é um desafio para mim. Será que eu consigo?
E aí alguém me falou, uma moça falou assim, Monique, mas tu escreveu um livro adulto, que tem contos, inicialmente, que as crianças gostam. Quer dizer, tu já tem uma linguagem, é uma criança que narra. Então, talvez tu ache que não, porque tu admira muito a infância e tal. Eu realmente tenho muito respeito. E aí eu fico nessa, né? A mesma coisa eu pensava, não, eu nunca vou lançar um livro de poemas. E as pessoas sempre falam, é poeta, Monique. Aí eu, gente, as pessoas já veem a minha prosa como poesia. Então são lugares também que eu ainda estou aprendendo e negociando. E que talvez eu lance alguma coisa para criança. Tudo é possível, né? Quando sai o próximo livro? Ano que vem, não tem data ainda. Tô terminando, mas não vou dar tanto spoiler, mas uma sinopse, talvez. É um livro que se passa em Manaus, na década de 90, e vai trazer como principal tema as ocupações de terra. Então, é isso. Não posso falar mais. Pela mesma editora? Eu acho que não, mas eu também não tenho uma editora nova, não sei. Tá tudo certo. Mas é isso. E os cursos continuam. Quem quiser fazer um curso contigo. Eu vou abrir talvez um próximo curso ou em novembro ou início do ano, lá para fevereiro. E aí todo ano eu lanço um curso novo. Online? Online ou presencial, depende, mas sempre lanço online porque tem várias pessoas. Eu gosto muito de ter pessoas do norte fazendo, e como eu não tô morando aqui... Tu estás morando em São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje. Deve ficar por lá ainda mais um tempo. Eu acho. Construir agora essa carreira lá. Construir não, né? Porque ela já tá aí, né? Tá feita já, né? Sim. Eu gosto de... Eu acho que eu gosto muito de me mudar, né? Mudanças, assim. E agora tô lá vivendo. Vamos ver. 35 anos, um jabuti e muitas histórias. 1000 sorrisos, gente. 1000 sorrisos. O sorriso mais lindo da literatura. Não é isso? Olha aqui. O teu já tem um selinho? O meu não teve. Quando eu recebi. Então vocês é a primeira impressão. A primeira impressão, total. Antes do prêmio. Antes do prêmio. Olha que finas elas. E foi muito bacana porque todo livro que eu compro, a minha mãe lê na sequência. A minha mãe é uma leitora realmente voraz e ela se viu muito. Que lindo. Eu preciso dizer. Ela se viu bem mais do que eu, inclusive, né? Por tudo isso que tu contaste aqui do livro. Então, assim, parabéns. Obrigada. Tá? Que esse jardim... Sempre me perguntam se eu tenho filhos, né? Eu falei, eu não tenho, mas eu tenho uma mãe, eu tive avós e eu acho lindo. Assim, eu sempre fui muito apaixonada por escrever personagens idosas e mulheres que... Tanto que tem um conto que fala, a avó, ela não é apenas avó. A avó, ela ama, ela é mulher, a avó foi mãe, a avó é irmã, a avó é mulher, a avó é pessoa, né? Então, acho que o Flor de Gume tem muito disso. A avó não tá lá só cozinhando pros netos, a vovó cozinha para todos. Não, a vovó também tá com o coração despedaçado, a vovó tem ansiedade, a vovó é uma mulher, como todas. Total. E se fizer tudo certo, ainda pode ser avó, até sou. Tá bom? Monique, muito obrigada. Amamos o livro, amamos esse bate-papo, né? Esse tricô. A gente esqueceu de fazer as perguntas que a gente sempre esquece. Pergunta agora? Pergunta agora. Quem é que está tricotando boas ideias na literatura brasileira agora? Nossa, que difícil. Mas eu arrisco dizer, repetir um nome que é Jari de Arraes, assim. Eu acho que ela é uma grande referência para muitas autoras e que, além de ser uma escritora imensa, que veio do cordel e passa pela poesia, pelo romance, contos, ela também criou uma grande rede de mulheres e fez com que essas mulheres entendessem que elas podem ser escritoras, já são, que tem um caminho de profissionalização, que é algo também que eu tento fazer com outras mulheres, assim. E quem tá pisando na bola? Quem merece umas agulhadas aí nessa área? Ai, meu Deus! No finalzinho a gente te põe nessa... Que difícil! Mas eu acho que quem merece mais agulhadas, acho que talvez não seja uma pessoa em si, mas talvez o mercado, assim, literário, de como o mercado literário vê os autores, autoras do norte. É sempre...
as mesmas perguntas. Como é escrever da Amazônia? A Amazônia... E aí eu sinto uma falta de nos entenderem como pesquisadores, como pessoas que são pessoas que têm um conhecimento para além das questões amazônicas. Que falam de emoções que são universais, né? Exatamente. Estamos fazendo diversas coisas aqui, né? Diferentes. Mas eu não sabia que tinha escritores tão legais na Amazônia. Tem vários, tem muitos. Então, acho que é isso, assim. Acho que eu dou essa agulhada de tirar a gente desse lugar do exótico. Boa. Agulhada, né? Merecida, aqui, mais do que merecida. Monique arrasou, muito obrigada. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Flor de Gume, e em breve a gente te espera assim para lançar a próxima obra. Tchau, tchau. Beijo, até semana que vem.